Boa noite, pessoal. Então, eu queria fazer um replay da aula de rigging para vocês verem como a gente pode criar os bones para fazer o trem. Então, eu vou usar uma mesh que é parecida com a que vocês estão usando. Ela é muito mais simples, mas eu vou tentar fazer de um jeito que vocês consigam aproveitar no modelo de vocês. Então, vocês devem ter uma estrutura como essa aqui, que eu estou chamando de vagão 01. Eu vou fazer Shift D e vou mover esse vagão para simular os três que vocês têm no modelo, três ou mais, né? Tá, renomeei esses vagões, vagão 3, 2 e 1. Vocês podem ver aqui em propriedades dos objetos o nome desses vagões. Tá? Só mais uma coisa, o meu Blender aqui em casa é na versão 2.9, é um pouco diferente daquele que a gente usa em sala de aula, mas não deve ser uma coisa tão crítica assim e provavelmente é diferente do que vocês têm em casa. Mas até onde eu vi não tem nada diferente em relação a isso que a gente vai estudar. Bom, então esses três vagões estão separados aqui, né? E a gente vai criar a armadura com os ossos para fazer com que eles se movimentem. Eu só deixei separados para a gente conseguir enxergar os três modelos, né? Mas não faz diferença isso para vocês. Bom, então a gente tem aqui o primeiro vagão, a gente vai usar, não precisa selecionar, né? Mas enfim, a gente vai usar Shift A para adicionar a armadura. E vocês estão vendo que ela vai aparecer alinhada com o eixo X, ou ela vai aparecer em pé, e nesse caso a gente quer que ela fique deitadinha, né? Então a gente pode fazer o seguinte, vocês ativem aqui o Snap e vamos entrar no Edit Mode, sabe, né? E eu vou aproximar aqui e vamos rotacionar, vamos usar o G, na verdade, né? Para rotacionar, ela vai ficando alinhada sempre com esse grid. Se vocês estiverem aqui na visão de topo, por exemplo, ou até mesmo aqui na visão lateral, vocês devem estar percebendo que a gente não consegue enxergar direito essa armadura, porque a parte que fica dentro da malha, ela fica invisível, né? Então, vocês vão olhar aqui no menu de propriedades, vocês vão reconhecer que tem dois ícones novos. Um que é esse homenzinho verde correndo, que são todas as propriedades da armadura, que é o conjunto de ossos. Uma das propriedades da armadura é a visibilidade, e a gente vai marcar aqui na frente, in front. E quando a gente faz isso, a gente consegue ver os ossos, né, como se fosse um raio-x. Eu continuo no Edit Mode e posso só habilitar essa opção e continuar fazendo a minha edição. Então, no modo da armadura, a gente tem, quer dizer, desculpa, no objeto armadura, a gente tem três modos de edição. O modo de objeto, que é aquele que a gente já conhece, o modo de edição, que é onde a gente vai criar e posicionar os ossos, e o pose mode, que é onde a gente vai posar os ossos para fazer a nossa animação. Então, aqui a gente vai colocar a cabeça dos ossos, que é essa bolinha, né? A, essa bolinha mais aqui na área mais fina, em cima de um dos vagões, e a base do osso a gente vai deixar sempre no vagão anterior. E a gente vai estrudar o osso agora. Podemos deixar alinhado no eixo X, mas como está com o snap ativado, isso não vai ser necessário, porque a gente já vai manter o alinhamento por causa do snap. E vamos estrudar mais um osso e o tamanho fica a critério de vocês. E aí eu vou chamar a atenção que vocês têm três ossos. Se vocês forem aqui nas propriedades do osso, dos bones, vocês vão ver que tem o bone 02, o bone 01 e o bone 0, né, o primeiro osso. E esses três ossos estão conectados, mas aqui no modo de edição a gente apenas está
criando os ossos, criando, nomeando e editando algumas propriedades deles. A gente não está posando, isso a gente faz no Pose Mode. Então, aqui no Pose Mode, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: vocês podem fazer esse teste tanto no topo ou numa frontal. Se vocês, por exemplo, selecionarem esse primeiro osso aqui, que é o bom sem número, é o primeiro que a gente criou, e vocês usarem G, vocês vão mover todo o conjunto. Aí cliquei com o botão direito para cancelar essa operação. Mesma coisa se vocês usarem R, por exemplo, vocês movem todo o conjunto. Então a gente está aplicando o conceito de parenting, que é o, o pai do osso move todos os filhos. Então, mesma coisa aqui, se a gente usar R, a gente vai mover o filho, R para rotação, né? A gente vai mover o filho, mas não move o pai. E aqui no final, né, no Bone 02, a mesma coisa. A gente não move os pais e move apenas o osso que a gente selecionou. Isso não vai ser sempre o caso desejado. Em alguns momentos a gente vai querer fazer o movimento contrário. A gente vai querer que o filho mova os pais. Então a gente vai querer mover o Bone 02 e querer que o Bone 0 aqui no caso se mova também. Nessas situações, a gente tem que aplicar um modificador chamado cinemática inversa, e ele está aqui nesse íconezinho que fica disponível apenas no Pose Mode. Então, por exemplo, se eu for para o Edit Mode, vocês podem ver que aquele ícone sumiu. Então, ele está disponível apenas no Pose Mode, que são as restrições de objetos, os modificadores de objetos. Na verdade, o nome é restrições, tá? Bone Constraints. E a gente vai selecionar o último osso, que é o filho, né, de todos, é o último osso da cadeia, e a gente vai usar um modificador, uma restrição chamada Inverse Kinematics, cinemática inversa, que é o filho mover os pais. A gente vai estipular que o comprimento da cadeia vai ser igual a 3, porque são 3 ossos. Então, a gente vai agora usar G, e vocês podem ver que os ossos, o osso filho está movendo o osso pai. Tá? Se vocês usarem 2, por exemplo, vocês têm o final da cadeia no osso anterior. Então, até dá para ver que tem ali essa linhazinha pontilhada amarela que indica a extensão da cadeia. Eu vou deixar em 3 aqui, não precisa mexer em mais nada. Bom, agora o nosso último passo, a gente vai fazer a associação entre os ossos e a armadura e a mesh. Então, para isso, a gente vai fazer essa operação aqui. A gente vai selecionar o objeto e vai, primeiro o objeto filho, que é o objeto que vai ser comandado, o objeto que vai estar abaixo da hierarquia. Então, primeiro a gente seleciona o modelo, o mesh, e depois o osso, ou melhor dizendo, a armadura, com Shift. E aí depois vocês vão usar Ctrl P com pesos automáticos. E vocês podem fazer a mesma coisa para os outros. Então, você seleciona aqui o modelo, mantém o Shift pressionado. Opa, desculpa. Seleciona o modelo, mantém o Shift pressionado, seleciona a armadura, Ctrl P e seleciona aqui Set Parent to com pesos automáticos. Faz a mesma coisa para o último. Ok. Se vocês olharem nos modificadores de cada um desses modelos, de cada um desses objetos, vocês vão ver que ele adicionou um modificador chamado armadura, adicionou 2 na verdade, né? Porque ele vai criar um grupo de vértices, que é o seguinte, só para curiosidade, tá? Vocês têm aqui um grupo de vértices que estão associados com cada um dos ossos. Então,
todos os vértices desse objeto aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo selecionar. Todos os vértices desse objeto aqui estão muito relacionados ao movimento que a posição, a rotação, enfim, as transformações que o osso bom vai ter. Então, ele está associado 100%. Esse aqui eu acho que deveria estar associado ao osso bone 01. Então, acho que aqui ele deveria estar vermelho quando eu seleciono o bone 01 e ele está azul. Então, vamos tentar dar uma olhadinha em como essa animação está acontecendo. Então, para isso, eu vou entrar aqui no Pose Mode e vou usar G. Eu estou aqui na Top Orthographic, que eu acho que é a visão mais adequada para a gente fazer esse teste, porque a nossa movimentação ela vai acontecer nos eixos X e Y, não em Z. Né? O nosso trenzinho, eu imagino que ele não vai levantar, né? Ele vai ficar fixo no chão. Então, olha só. A animação tá trancada porque eu tô com o snap. Deixa eu tirar o snap. Ó, bem mais fluida. Então, parece que tá tudo certo, ele não tá deformando de um jeito diferente, estranho, tá? Tá tudo bem direitinho. E aqui, se eu selecionar esse osso, eu movimento todo o conjunto. Então, eu acho que não é preciso corrigir nada, né? Só lembrando vocês, a animação sempre vai ser desse ossinho que está pintado de laranja. A gente sempre vai fazer essa torção aqui com o osso laranjinha. E quando a gente quiser mover o conjunto inteiro, a gente move com esse ossinho aqui da ponta, que é o primeiro osso de toda a cadeia. Então, como é que a gente vai agora fazer para animar? Então, a gente vai abrir aqui no editor, um editor chamado Dope Sheet. Eu acho melhor do que a Timeline. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai configurar a duração da nossa animação aqui embaixo, na Timeline agora, né? Onde diz início e fim, então a gente vai ter o start no 0 e vamos, por exemplo, colocar o fim no 100. Ele faz parecido, o Blender faz parecido com o After Effects e o Premiere não, né? Mas faz parecido com o After Effects, que coloca uma espécie de área de trabalho aqui, né? Pra gente ter o loop da nossa animação. E para fazer a animação, lembrando, a gente precisa estar no Pose Mode. Então, vocês têm que estar aqui nesse modo de edição. A gente pode adicionar keyframes no Blender usando a tecla de atalho I. Eu não sei porque é I, de talvez insert, né? Inserir keyframes. Ou vocês podem também, como a gente pode fazer no After, deixar ligado esse auto keying, que é enfim, ele grava, né, as animações. Só antes da gente começar a animação, eu acho que a gente poderia criar uma biblioteca de poses. Então, aqui onde diz, onde tem o ícone da armadura verde, vocês encontrem Pose Library. Criem uma nova biblioteca de poses e aí vocês selecionem os 3 ossos e só cliquem aqui em adicionar nova. Aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem na pose. Eu vou colocar rest, descanso, e só isso mesmo. O que essa pose library vai fazer? Vou só desligar aqui rapidinho o Alt Key para mostrar para vocês. Eu vou usar G para mover. E se eu quiser voltar para aquela posição de descanso, eu só seleciono todos os ossos e clico aqui na lupinha, né? Apply Pose Library. Eu acho que é uma lupa, que ele volta. Então a gente sempre tem uma forma de voltar para aquela pose. Bom, então como a gente vai fazer a animação? Eu vou ligar aqui o Auto Key e vou, por exemplo, fazer uma trajetória para o meu trenzinho, tá? Então eu vou, digamos que ele comece, opa, G, vamos colocar, ele vai só mexer um pouquinho para ele criar esses keyframes aqui e digamos que ele vá se mover para cá. Tem que ver o cenário que vocês vão criar, né? Tem que criar uma câmera também.
E, opa, fiz uma bobagem. Eu teria que ter colocado um tempo, né, para movimentação. Então, digamos 40 frames. E aí agora eu vou fazer com que ele venha para cá, por exemplo, e vou mover esse osso desse jeito assim. E vamos ver como é que ficou essa transição. Ah, aqui eu cometi um erro, né? Eu deveria ter aqui no início, no frame 0, ele teria que estar... teria que ter uma movimentação do primeiro osso também. Eu só tenho uma movimentação, na verdade, do segundo. Né? Do segundo não, do osso... do bone, do primeiro osso da cadeia. E só animei esse primeiro osso no final, né? Então, tudo bem, eu posso deletar e fazer tudo de novo, né? Ou eu posso fazer isso agora. Então, vou aqui no primeiro keyframe aplicar a minha pose de rest, que é a minha pose neutra, digamos assim. Aí vocês até podem ver que aqui os 3 ossos da minha cadeia, né, da minha armadura, eles têm keyframes. Então, agora ele está se movendo desse jeito assim. E, claro, né, se vocês quiserem adicionar mais frames, então vamos ver se aqui eu faço ele se mover para o outro lado. E vou mover mais para baixo, de repente. Então, acho que aqui esse movimento talvez tenha ficado um pouco exagerado. Aí tem que começar a fazer a edição, né? Parece que ele deu uma derrapada, assim, e não seguiu o movimento de forma muito natural. Mas, assim, agora fica na questão de fazer esses ajustes, né? Acho que aqui ele não precisaria ter girado tanto. Vamos ver se assim fica melhor. Acho que assim já ficou um pouco melhor. E aí também teria que fazer um pouco de uma animação aqui nesse último osso, porque ele ficou com essa aparência aqui que ele tá derrapando, né? Mas a ideia é sim, é bastante essa mesmo, sabe? De vocês irem criando os keyframes e fazendo a animação desses passos intermediários. Só que vocês precisam, é claro, né, ter uma câmera, aqui ó, 0, né, para mostrar a câmera. E essa câmera ela pode ter uma animação também. Então, a gente poderia ter essa câmera sendo animada. Então, vamos ver se eu seleciono a câmera aqui. E vou aqui em View, Navigation e Walk Navigation. Deixa ela um pouco mais próxima aqui do meu trenzinho. Vê que já criou um keyframe. E eu posso fazer essa câmera se mover também. Então, vamos ver se aqui talvez seja melhor fazer desse jeito assim, né? Ctrl Alt 0. E aí vou tentar fazer um ajuste com o Walk Navigation mais fino, assim. Ó, o trem saiu bastante da câmera, acho que ela precisaria de um ajuste bem melhor, mas eu espero que a gente tenha conseguido ver, né, como é que a gente pode fazer esse ajuste. E eu só não queria mesmo ficar muito tempo nessa edição, porque fica tomando o tempo de vocês, né? Mas vamos ver agora se fica um pouquinho melhor.
E agora parece que ele está enquadrado por mais tempo. Tá, e se vocês olharem, vamos ver se eu consigo enxergar. Aqui tá a câmera, né? Ela quase não se move, na verdade. Opa. Ela tem uma leve, uma movimentação bem pequena, assim, mais de ângulo mesmo, né? Não tem muita movimentação de posição. Acho que daria para tentar fazer com que essa câmera se aproximasse e se afastasse, talvez. Eu acho que eu preciso ir para o Object Mode para animar a câmera, para selecionar a câmera, né? Vamos ver se aqui eu consigo fazer essa aproximação da câmera. Tá, acho que aqui agora ela vai ter um movimento um pouco mais. Então aqui ela está se movendo um pouco mais e, enfim, a ideia era mostrar para vocês que a gente vai fazer toda a animação da câmera e do trem aqui no Dope Sheet, deixando sempre o AutoKey ligado. E acho que era isso aí, gente. No fim das contas, não é uma coisa tão complicada de configurar, é uma coisa que vai demorar mais tempo, é mesmo para a gente acertar os movimentos e tudo mais. Tá? Um abraço, então, qualquer coisa vocês me mandem um e-mail ou me chamem pelo WhatsApp.